Sabe quando o tempo muda e do nada a gente já sente a garganta arranhar, um calafrio? Pois é, com os nossos pets a história não é muito diferente. A chegada do frio também é um desafio para eles, e o corpo dos bichinhos reage de um jeito bem parecido com o nosso. Para a gente entender direitinho como proteger nossos amigos, vamos passar por um guia completo da estação. Primeiro, a gente vai entender por que o frio afeta tantos pets. Depois, vamos ver os riscos mais comuns, os cuidados para quem vive mais fora ou dentro de casa. E no final, umas dicas que são essenciais e fazem toda a diferença. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê. É que no frio, o organismo dos animais, assim como o nosso, precisa gastar muito mais energia só para manter a temperatura do corpo estável. E essa energia acaba sendo desviada de outras funções, como o sistema imunológico, que fica mais vulnerável. E essa vulnerabilidade aparece de um jeito que a gente reconhece na hora. O mais curioso é justamente essa semelhança nos sintomas. Onde a gente sente dor de garganta, eles podem ter espirros e tosse. A nossa coriza parece muito com os olhos lacrimejando deles, e até a falta de apetite é um sinal comum. É o jeito deles de dizerem, ih, acho que vou gripar. Ok, agora que a gente já viu os primeiros sinais, vamos ver como isso pode se transformar em problemas mais sérios. Porque conhecer as doenças mais comuns dessa época do ano é o primeiro passo para uma prevenção que funciona de verdade. Então, o que a gente precisa ficar de olho? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, os problemas respiratórios, porque o ar frio e seco pode irritar as vias aéreas, sabe? Depois, a gripe, que também fica mais comum. E por último, especialmente para os pets mais velhinhos ou com alguma condição já existente, as dores nas articulações podem piorar. Bem parecido com a artrite em humanos que ataca no frio. Sabendo desses riscos, vamos para a parte prática. Como é que a gente protege nossos companheiros? Vamos começar com aqueles que dormem ou passam bastante tempo no quintal ou em áreas externas. A primeira coisa, e talvez a mais importante de todas, é a casinha deles. Ela tem que ser um verdadeiro porto seguro. Isso quer dizer 0 goteiras e nada de umidade, que é um convite para fungos e bactérias. A posição também conta, viu? O ideal é colocar a casinha de costas para o vento e, se der, virada para pegar o máximo de sol possível durante o dia. E não para por aí. Dentro da casinha, o cuidado continua. Cobertores e almofadas podem pegar a umidade do ar e do próprio corpinho do animal. E se esses tecidos ficarem úmidos em contato com a pele por muito tempo, podem dar dermatite e outros problemas. Por isso, a troca semanal não é frescura, é questão de saúde. E para aqueles aventureiros que não resistem a uma volta lá fora, mesmo com um tempo úmido, quando eles voltarem para dentro, a regra é clara: secar na hora. Uma toalha macia ou até um secador no morninho já evita que o corpo perca calor de repente e ainda previne fungos na pele. E aqui vai uma dica de ouro, que a própria natureza ensina pra gente. O pelo mais comprido é o melhor casaco que um animal pode ter. Funciona como um isolante térmico perfeito. Então, a não ser que seja muito necessário, deixa a tosa completa para quando a primavera chegar. Bom, já falamos dos pets que ficam do lado de fora. E os que vivem dentro de casa, em apartamentos? Eles também precisam de uma atenção especial. Pode parecer que estão mais protegidos, mas os desafios para eles são outros. O grande vilão aqui é o tal do choque térmico. Imagina só a cena. O pet está todo enroladinho numa manta, no quarto quentinho, e de repente corre para a cozinha de piso frio ou para a varanda gelada. Essa mudança brusca de temperatura é um baque para o organismo e pode derrubar a imunidade rapidinho. Uma solução para isso, que é super fofa e funciona, são as roupinhas. Para raça de pelo curto, animais menores, filhotes ou idosos, uma roupinha não é só um acessório não. Ela é uma camada extra de proteção que ajuda a manter a temperatura do corpo estável enquanto eles passeiam pela casa. A veterinária Jéssica Vendrame também chama a atenção para outra coisa bem importante: a preguiça de inverno. É normal que eles queiram se mexer menos, só que isso pode levar ao ganho de peso. A solução? Insistir nas brincadeiras dentro de casa e nos passeios. O exercício é bom por 2 motivos: queima calorias e o próprio movimento gera calor, aquecendo o corpo de dentro para fora. E já que falamos em passeio, tem estratégia para isso também. O negócio é escolher o melhor horário. O ideal é procurar aquela janelinha de sol no fim da manhã ou no comecinho da tarde. Tente evitar sair muito cedo, com aquele sereno forte, ou no fim do dia, quando o vento gelado costuma dar as caras. Planejar a saída faz toda a diferença. E agora, a gente chega na nossa última parte, com aqueles conselhos que são a base de tudo.
São dicas que valem para o ano todo, mas que no inverno se tornam ainda mais importantes. Ninguém conhece melhor o pet do que quem vive com ele. E a principal ferramenta de cuidado é a observação. O comportamento mudou? Ele está mais apático do que o normal? A respiração está ofegante ou com algum barulho estranho? Parou de comer ou de beber água? Esses são sempre os primeiros sinais de que algo pode não estar bem. E essa observação leva a gente para um ponto que não tem negociação. Se notar qualquer coisinha diferente, por menor que seja, a regra é de ouro. Não tente adivinhar o que é e, principalmente, não medique por conta própria. Isso pode acabar mascarando um sintoma importante ou até piorar a situação. O certo é sempre procurar um veterinário de confiança. E, por falar em prevenção, lembra que a gente falou lá no começo que a imunidade cai um pouco no frio? Pois é, o jeito mais poderoso de fortalecer essa imunidade é manter as vacinas rigorosamente em dia. Elas protegem contra um monte de doenças graves, inclusive algumas que se aproveitam justamente dessa baixa de resistência do inverno. E para fechar os nossos conselhos, uma dica que aquece o corpo e a alma. Como a fonte nos lembra, uma das melhores maneiras de manter o pet quentinho é com proximidade. Colo, carinho, afeto. O calor do nosso corpo ajuda a regular o deles e, claro, fortalece ainda mais a nossa amizade. Essa, sim, é uma medida infalível. Depois de tudo isso, fica a reflexão final, né? Olhando para a casinha, para a caminha, para a rotina de passeios e os hábitos dentro de casa, os nossos companheiros estão mesmo preparados para encarar o frio com toda a segurança e o conforto que eles merecem? A preparação começa nessas pequenas e grandes atitudes.